Olá, amigos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos aqui agora, mais uma vez, para esse nosso encontro diário, onde vamos falar de um tema, né, de interesse geral. Vamos fazer a nossa meditação e vamos rezar, né? É muito bom estar aqui com vocês e hoje, né, eu queria falar com vocês sobre um tema que é muito conhecido, já foi discutido de diversas maneiras, né, mas que é sempre bom a gente retornar, porque diz respeito ao nosso ser humano, né? Quando eu digo ao nosso ser humano, é proposital, né? A nossa humanidade, né? Ao nosso interior, aos nossos comportamentos, né? A nossa forma de ver o mundo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A transmissão está boa? Raíssa, está tudo bem? Está conseguindo ouvir bem o que eu estou falando? Bom, eu creio que sim, né? Vamos seguir em frente então. E que tema é esse que eu disse para vocês que é tão importante e é tão conhecido? Nós vamos falar sobre o mito ou alegoria da caverna de Platão, né? Eu vou tomar por base um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, e depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar o artigo para vocês também, né? E a gente vai seguir mais ou menos esse esquema que eu estou propondo, ok? Bom, para que nós falemos sobre o mito ou alegoria da caverna, vamos começar então com o seu questionamento central, vamos dizer assim. Platão inicia o livro 7, né, A República, da República, então, né, com um questionamento, né? É o questionamento que Sócrates vai fazer a Glauco, ok? E o questionamento é o seguinte: agora, imagina como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Então veja, essa é a argumentação. Sócrates, né, nesse diálogo, né, nesse texto de Platão, na obra A República, está discutindo a instrução e a ignorância, né? Esses são os temas centrais abordados. Esse é o argumento que vai conduzir todo o mito ou alegoria da caverna, todo o texto produzido por Platão, né? E nós vamos ter, então, que ele vai se desenvolver, né, dentro de uma metodologia, né, que é muito cara, né, para Sócrates, né, que é o método maiêutico, né? Ou seja, o filósofo ele vai buscando conduzir o seu aluno, né, o seu seguidor, a uma reflexão sobre si mesmo, né, e uma reflexão sobre o mundo. É muito interessante porque essa metodologia da maiêutica vai estar presente, né, em muitos momentos, inclusive no nascimento da universidade. Pedro Abelardo mesmo utilizou esse método socrático, né, nas suas aulas, e por isso as aulas de Pedro Abelardo eram sempre cheias, né, segundo informações que nós temos de registros da época, né? E vamos tentar atualizar ainda mais. Se nós formos pensar na metodologia de Sócrates, né, que é conduzir o aluno, né, a uma reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo, nós vamos perceber também que esse é um dos melhores métodos pedagógicos, né, que nós podemos ter. Porque se eu sou capaz, né, de conduzir o aluno a refletir sobre o lugar do mundo onde ele está,
né, sobre a relação que ele tem com o mundo e a participação dele, vou puxar a sardinha para o meu lado, né, na história, né, enquanto ser histórico. Mas não só isso, né? Esse aluno é um ser biológico, esse aluno é um ser que está envolvido no universo dos números, este aluno é um aluno que tem linguagem, e assim por diante. Ele mora numa cidade que faz parte de um estado, que faz parte de um país, que faz parte do mundo, de um continente, do mundo. Né? Mas ele tem que se sentir partícipe de tudo isso. E daí por que, então, a preocupação de Platão, né, ao estabelecer nesse diálogo de Sócrates com Glauco, né, esse conteúdo para reflexão, né? Ou seja, né, a natureza da instrução, né, e a ignorância, ok? Tá? E como essa instrução e essa ignorância, né, vão estar presentes na vida do homem. E a partir daí, então, Platão começa a apresentar as personagens. E quem são as personagens do mito ou alegoria da caverna? São homens que desde a infância se encontravam presos em uma caverna, acorrentados nas pernas, acorrentados no pescoço, tá? Isso os impedia de se movimentar. Platão continua detalhando, né, o cenário desse aprisionamento. A caverna tem apenas uma entrada de luz, então a luz entra, né, somente por um lado. E as correntes impedem, né, que esses prisioneiros, vamos colocar assim, possam movimentar a sua cabeça. A luz chega a eles, na verdade, através de uma fogueira acesa, né, que se ergue em uma colina que fica atrás deles. Né? Na verdade, né, nós vamos ter então que, nesse sentido, Platão continua a descrição. Né? Ele diz para a gente que entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada. Né? Então os prisioneiros estão aqui, ok? Tá? Atrás deles tem uma colina com uma fogueira, tá? E entre eles passa uma estrada, ok? Tá? E ao longo dessa estrada tem um pequeno muro, né? Como que uma divisória, né? Que nós vamos ter, né? Armada, né, diante deles, né, e que exibem então as chamadas maravilhas, ou seja, eles vão enxergar o mundo através das sombras que são projetadas naquele muro. Após as descrições do cenário, Sócrates então começa, né, a descrever a ação, que ao longo então desse muro, né, existem homens que transportam objetos de toda espécie. Né? São estatuetas de homens, de animais, né, de pedras, madeira e toda espécie de matéria. Né? São vasos e assim por diante. Alguns transportadores, alguns desses homens que carregam essas estatuetas, esses objetos, falam e outros permanecem em silêncio. Na verdade, Sócrates, então, está iniciando a apresentação de um problema que vai conduzir, tá, a uma reflexão maêutica, quando ele diz que, ele afirma que esses homens assemelham-se a nós. Ou seja, por quê? Na vida existem aqueles que se manifestam, que falam, e existem aqueles que calam e concordam. Né? Existem aqueles que se manifestam, que defendem as suas posições, e existem aqueles que preferem se omitir.
E ele segue, né? O argumento socrático, na verdade, vai se fundar, então, no fato de que aqueles homens estão com a cabeça imóvel e eles só conseguem observar as sombras. E eles consideram que elas, né, aquelas sombras que eles veem, né, a voz dos transportadores que ecoa dentro da caverna, né, produz, né, para eles é uma experiência do real, porque produz a impressão de vida, né, desses objetos, fazendo que os acorrentados, então, no interior da caverna, passem a identificar, como eu disse para vocês, essas sombras como o mundo real. Né? Se nós formos observar a sombra numa parede, né, ela é maior, por exemplo, do que o natural, né? Ou, dependendo da proximidade do ser, né, ela pode ser até menor. Dependendo da distância ou proximidade, ela muda de tamanho. As vozes também, quando são pronunciadas, elas provocam ecos, né? E as pessoas ouvem essas vozes também, às vezes, de maneira distinta. Mas a questão toda é a seguinte, né? Vai se estabelecendo naquele grupo uma espécie de consenso. E esse consenso é justamente que eles passam a identificar esse mundo como o mundo real. Na sequência, né, nós temos então que o filósofo faz para a gente uma nova proposição. Ele quer contrapor o mundo das sombras e o mundo real. Então, o que vai acontecer? Um prisioneiro é libertado, né? Ele endireita-se, ele consegue caminhar para a luz. Porém, quando ele se depara na saída da caverna com a luz, os seus olhos ficam ofuscados por forte luminosidade. Né? Por quê? Porque ele não está habituado, né? Mas ele resiste, né? E, de uma certa maneira, é forçado a enfrentar essa claridade. Depois de um período de cegueira, devido à incidência de luz, ele distingue o mundo exterior, né? Os corpos celestes, ele vai distinguir tudo que o cerca e ele é capaz de refletir sobre as mudanças de estação, a distorção das imagens refletidas nas águas, a importância da vida. E é nesse momento que Sócrates cita Homero, né? Num trecho, né, relativo ao Odisseu. Ele diz assim: ou então, como o herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples criado de charrua a serviço de um pobre lavrador e sofrer tudo no mundo a voltar às antigas ilusões e viver como vivia. Veja, é justamente o momento, né, em que Homero, chegando a Ítaca, né, por sua vez, percebe que os pretendentes de Penélope já se faziam presentes lá e tentavam roubar o seu reino, né, e daí então Palas Atena, né, o transforma então num simples servente, né, para que ele possa enfrentar então os seus inimigos, né? Então, Odisseu preferia 1000 vezes ser um simples criado de charrua a serviço de um pobre lavrador do que sofrer, né, tudo novamente que ele sofreu, né, passar, né, por todas as dificuldades que ele passou. Né? Mas ali naquele momento ele contava então com o apoio da deusa Palas Atena. O filósofo se utiliza dessa referência ao Odisseu de Homero, né, para fazer a passagem
para o desfecho, então, da reflexão. Por quê? O homem que estava fora da caverna, né, que tinha conseguido se libertar, que saiu da caverna, vai voltar para a caverna. Tá? E mais uma vez, os olhos dele não conseguem enxergar, até que eles consigam se habituar novamente às trevas, à escuridão. Em seguida, né, nós vamos ter a interpretação, então, da trajetória do homem. E essa é a chave para a interpretação do mito ou alegoria da caverna. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês um fragmento, ok? Diz assim: agora, meu amigo Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto a imagem que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna. E a luz do fogo que ilumina com a luz do sol. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser aprendida. E com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Ou seja, Sócrates lança um questionamento para Glauco, que para muitos é visto como uma alusão ao próprio Platão, ao julgamento e condenação de Sócrates, né, pelas sombras da justiça do tribunal ateniense. Por quê? Porque Sócrates foi acusado pela sociedade ateniense, né, de estar pervertendo a juventude. Por isso, ele foi levado ao tribunal de Atenas. É bastante interessante que existe uma comédia, né, chamada As Nuvens, né, uma comédia do século IV a.C., de Aristófanes, que trata justamente dos ensinos de Sócrates. Né? É bastante interessante, em que Aristófanes joga com Sócrates e os sofistas. Né? Mas a questão toda é a seguinte: Atenas julga Sócrates e o condena. Ele é condenado a tomar cicuta. Cicuta é uma erva que, macerada e misturada com vinho, ela provoca uma morte rápida. Né? Em 30 minutos, mais ou menos, o indivíduo morre. Ou seja, Sócrates, nesse momento, né, nós temos então que Atenas estava em guerra. E Sócrates teve ainda 30 dias para cumprir a pena que lhe foi atribuída. Muitos disseram para Sócrates: fuja de Atenas, né, vai embora, sai daqui. Né? E Sócrates dizia que ele nasceu, viveu, né, participou de toda a vida política de Atenas, e ele acreditava na democracia ateniense. E por isso não seria justo que agora ele negasse tudo aquilo que ele sempre acreditou. Isso, em linhas gerais, eu estou colocando para vocês. E de fato ele cumpriu a pena, tomou cicuta, né, e morreu. Platão nunca aceitou muito bem, né, a condenação e morte de Sócrates. Então, por isso, muitos atribuem justamente esse momento, né, a uma alegoria a Sócrates, onde a justiça ateniense, a democracia ateniense, né, que seria a princípio tão iluminada, é comparada
a condição dos homens na caverna, que somente enxergam as coisas através das imagens que são projetadas na parede da caverna. E Sócrates é aquele que justamente contemplou, né, a luz, que conseguiu discernir as coisas, né? Que na verdade, né, contempla esse mundo visível, né, e como a luz engendra esse mundo, né, e o soberano dessa luz, né, estabelece também um mundo inteligível em que essa luz é soberana, né, que é o mundo justamente da verdade, da razão, da inteligência, né, diverso justamente daqueles que só conseguem compreender o mundo por imagens que são produzidas nas paredes de uma caverna. Ou, né, se nós quisermos atualizar isso, né, por imagens, falsas imagens, né, que são produzidas para justamente alimentar ou continuar alimentando a ignorância das pessoas. Bom, logo em seguida, Sócrates lança um questionamento para Glauco, né, que para muitos é visto como uma alusão, né, de Platão a toda essa cena, né, que eu expus para vocês, da morte de Sócrates e assim por diante. Segue-se então a explicação, né, de Platão sobre a faculdade de aprender, né, e dizendo justamente que os olhos são a porta para essa aprendizagem. Na medida em que esses olhos são estimulados pela luz da sabedoria ou pelas trevas da ignorância. Então ele vai propor, né, que esse órgão, né, os olhos, deve afastar-se com toda a alma, né, do que se altera, até que ele se torne capaz de suportar a vista do ser e do que há de mais luminoso no ser. Aí ele vai dizer, a isso nós denominamos o bem. Não é verdade? São palavras então do texto. Então, eu vou repetir para vocês. Esse órgão deve também afastar-se com toda a alma do que se altera, até que se torne capaz de suportar a vista do ser e do que há de mais luminoso no ser. A isso denominamos o bem, não é verdade? Veja, os olhos, né, como porta da aprendizagem, eles devem se afastar, né, da ignorância. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eles são estimulados pelo conhecimento, a luz, então, aqui é o conhecimento, né? Esse conhecimento ativa a razão. E ativando a razão, por sua vez, né, este indivíduo deve ser capaz de julgar a luz e as trevas, o bem e o mal, o certo e o errado. Por quê? Porque ele tem ambas as visões, né? Então ele pode comparar, né? Ele pode penetrar para além das trevas e para o conhecimento da luz. Ele pode se educar. Isso vai ser fundamental. Por isso segue-se a explicação sobre a faculdade, né, de aprender, né, como eu tinha colocado antes para vocês. Na sequência, né, nós vamos ter então a descrição das virtudes e a contraposição destas ao que não é virtude. E é isso porque na vida pública e na vida privada, né, de uma certa forma, é necessário, então, isso na visão platônica, o estabelecimento, então, dessas chamadas virtudes cardeais,
como ele vai colocar. E é bastante interessante porque isso vai se fazer muito presente nas escolas platônicas, tá? E na vida, né, das pessoas da civilização latina, de uma maneira geral. Nós vamos ter que a questão da virtude era de suma importância para os romanos, né? Vai se fazer presente em todas as escolas platônicas. O próprio Agostinho vai trazer, mais uma vez, essa questão das virtudes cardeais, né? Isso norteia, então, toda a civilização ocidental. E quais são essas chamadas virtudes cardeais para Platão? E que ele vai enumerar, né, no mito ou alegoria da caverna. A prudência ou sabedoria, a força ou fortaleza, a temperança ou justiça. Né? Isso porque, né, então vamos lá, prudência ou sabedoria, né? Ele contrapõe as duas, né? Força ou fortaleza, temperança ou justiça. Né? A questão colocada pela República é que a justiça deve ser vista como um problema filosófico por excelência. Trata-se de saber se é possível definir um estatuto do homem tal que, escapando da violência e às inelutáveis respostas, ainda mais violentas que esta suscita, o discurso pacífico se impõe como juiz e como guia. Então veja, a justiça, na visão platônica, vai existir na medida em que se estabelece um estatuto que escapa da violência, né? Que e suas respostas, né, ao estatuto do homem, né, e escapando à violência, suscita um discurso, né, que impõe, né, paz. Por isso é um discurso pacífico, né, como juiz e como guia de toda a sociedade. Na visão clara de que qualquer violência vai produzir mais violência. Ok? Nós encontramos ainda uma alusão, desculpem, de Platão ao julgamento, né, de Sócrates mais uma vez. Tá? Ele vai dizer assim: aliás, Glauco, nota que não seremos culpados de injustiça para com os filósofos que se formam entre nós, mas temos justas razões a apresentar-lhes, forçando-os a encarregar-se da orientação e guarda dos outros. Né? Então, veja, a sociedade ateniense, né, coloca, né, o filósofo na condição de orientar e guardar os outros, mas é esta mesma sociedade que conduz o filósofo à morte, né, acusado de corromper, então, a juventude ateniense. Ele vai definir a lei, então, como responsável por garantir a felicidade de toda a cidade, ou seja, da demos, e não apenas de um grupo privilegiado. Né? Vamos ler isso de novo, porque acho que nos nossos tempos isso é fundamental. Né? Ele define, né, a lei como responsável por garantir a felicidade de toda a cidade, a demos, lembrando que Atenas é uma cidade-estado, né? As cidades-estado atenienses eram independentes umas das outras, elas tinham a sua própria legislação, o seu próprio governo, né? Elas funcionavam, né, quase que, vou colocar entre aspas, tá? Quase que como países independentes, ok? Os gregos se uniam pelas tradições, os gregos se uniam
pela língua que falavam, né, pela sua religião, etc. Mas as cidades-estado eram totalmente independentes. Então a lei é responsável por garantir a felicidade de toda a cidade e não apenas de um grupo privilegiado, seja por vias de aceitação normal, ou seja pelos mecanismos de coerção que ela produz. Né? Porque a legislação, né, ela tem essas características. Ela primeiro, né, tem que ser publicizada. E daí, então, ela gera coerção. Na medida em que ela é imposta, né, ela obriga as pessoas a seguirem aquilo que ela determina. E ela, então, depois, se ela for aceita, ela se generaliza na sociedade, senão ela se torna letra morta. Né? Por isso, então, né, é essa questão, né? Seja pela coerção, né, ou pela aceitação normal, ou até pela não aceitação. Sócrates continua, né, e ele faz então uma crítica aos sofistas, porque eles cobravam para ensinar. Ele diz assim: demo-vos uma educação melhor e mais perfeita que a desses filósofos. Né? Esses, então, que cobravam para ensinar. Né? Essa crítica, por sua vez, é aquela que serviu para Aristófanes, né? Na peça que eu falei para vocês, né? Na comédia As Nuvens, em que ele brinca com Sócrates e com os sofistas. Né? Se vocês quiserem esse texto, vocês encontram em PDF na internet, dá para ler em PDF, As Nuvens de Aristófanes. Vale a pena, vale a pena. Platão, né, era discípulo de Sócrates e entende que ao contemplar o justo, o bem e o belo, era possível discernir entre a realidade e o sonho, a imagem, né, e o seu significado. Para ele, os chefes políticos do seu tempo se batiam com sombras e disputavam a autoridade, considerando-a um grande bem. Né? Então eu vou até repetir. Para ele, os chefes políticos do seu tempo se batiam com sombras e disputavam a autoridade, considerando-a um grande bem. Né? Eu queria, mais uma vez, tomar a liberdade de ler um trecho do texto para vocês. Ele diz assim: se descobrires uma condição preferível ao poder para os que devem mandar, ser-te-á possível ter um Estado bem governado. Certamente neste Estado só mandarão os que são verdadeiramente ricos, não de ouro, mas dessa riqueza de que o homem tem necessidade para ser feliz. Uma vida virtuosa e sábia. E veja, essa é a proposta, né, de Platão na sua obra A República. Né? Não uma sociedade comandada pelos ricos, por aqueles que detêm o poder econômico, né? Mas uma sociedade comandada justamente pela sabedoria, né? Por uma vida virtuosa e sábia. Lembrando que, quando ele fala em vida virtuosa e sábia, ele está se referindo justamente, né, às virtudes, né, a que eu falei para vocês, né, ainda há pouco, ok? Veja, para ele, a virtude, então, vai ser adquirida através do exercício constante, né? E veja, como para os soldados, para os ginastas, né? Por meio da harmonia e com a regularidade.
e não através de narrativas fabulosas. Não através de narrativas de um mundo mítico, fabuloso, etc., de heróis míticos, não. Mas através do exercício constante das virtudes. É muito interessante, se vocês me permitem, só fazer um paralelo, né? Que quando Paulo chega na entrada de Damasco, que ele contempla, né, Jesus, né, ele cai do cavalo, etc., Jesus aparece para ele vê uma forte luz e logo em seguida ele fica cego. Passa um tempo, né, vem depois Ananias, né, para retirar as escamas e abrir os olhos de Paulo. E Paulo depois vai utilizar, né, essa mesma proposição, né, de Platão, quando ele fala justamente que assim como o ginasta se exercita diariamente, né, exercita o seu corpo, o cristão também deve exercitar a sua fé através das ações, através da prática das virtudes, né, que ele vai definir como fé, esperança e ágape. Né? Então, a própria trajetória de Paulo, né, se insere também no contexto, né, dessa alegoria, né, da caverna, e melhor dizendo, no discurso, na proposta da filosofia platônica. Né? Nós vamos mais à frente, né, porque Platão, através de Sócrates, vai dizer para a gente que o estudo serve a todas as artes, né, e a ciência deve conduzir o homem à pura inteligência. Lembrando que quando ele se refere às artes, né, ele está se referindo aos ofícios. Né? Então é o poeta, é o historiador, é o biólogo, os ofícios, de maneira geral. Né? O exercício, a ciência, a pesquisa, né? A busca da sabedoria, o uso da razão, é que conduzem o homem, então, à inteligência. Sócrates, então, propõe a investigação do mundo através, então, do seu método, né? Que é o método maêutico, que, de certa forma, é também a base, vamos dizer assim, da semiologia. Ele diz assim: mostrar-te-ei, se quiseres ver, que entre os objetos da sensação, uns convidam o espírito à reflexão, porque os sentidos bastam para julgar, ao passo que outros convidam insistentemente a refletir, porque a sensação, por sua vez, não proporciona nada de são. Por objetos que não levam à reflexão, entendo os que não conduzem ao mesmo tempo a duas sensações opostas. E considero os que dão ensejo a isso, a reflexão, como provocadores de análise, visto que, quer vejamos de perto, quer de longe, os sentidos não indicam que sejam um objeto ou seu contrário. Né? Então, veja, se um objeto, se um tema não leva à reflexão, se analisando-o profundamente, né, ou simplesmente de fora, eu não consigo chegar a uma conclusão, ele, por sua vez, não me iluminou. Eu não construí conhecimento. Eu simplesmente estou decorando conteúdos. Eu vou ser um mero repetidor.
como aqueles que simplesmente pegam versículos dos livros sagrados, seja de que religião for, e ficam batendo, repetindo aqueles textos. Como aqueles que pegam, né, textos de pessoas que eles consideram importantes, inteligentes, e ficam repetindo. Como um aluno que decora para fazer uma prova. Ele não construiu conhecimento. Aqui, por incrível que possa parecer, Platão, através de Sócrates, já combate uma coisa que Paulo Freire propôs sabiamente para todos nós: substituir a educação bancária pela construção do conhecimento. A educação bancária é aquela em que o professor fala, o aluno escuta, repete o que o professor fala e ponto final. Ele não pensa, ele repete. Né? Ele repete. Ele é um papagaio de repetição. Ok? E repetindo, por sua vez, ele vai continuar repetindo, inclusive, os atos. As ações, porque ele não refletiu, ele não construiu conhecimento. Na sequência, Sócrates ainda apresenta para a gente um exemplo sobre a maneira como os dedos, indicador, médio e polegar, né, por sua vez, não são distinguidos pela maioria dos homens, né, como além de serem dedos. Né? Então, indicador, médio e polegar. Tá? Veja, porém, ele vai colocar para a gente a sensação de leveza ou peso, dureza, né, ou leveza, né, os distingue. E para ele, a alma, a psique, né, solicitando ao raciocínio e à inteligência, é capaz de distingui-los e levar a uma percepção dos seus significados e das suas diferenças. E esses significados e diferenças vão se manifestar, né, até mesmo na maneira como eu uso esses dedos. Eu dificilmente paro para pensar, né? Mas quando eu estou muito tenso, que eu quero que alguém escute o que eu vou dizer, eu digo: escute o que eu vou te dizer. Né? Certo? Quando eu quero dizer que eu concordo, eu digo assim. Né? E veja, quando se queria amaldiçoar, se fazia assim. Né? Porque este dedo surge como prolongação de todo o braço. E, ao mesmo tempo, eles vão ter pesos diferentes, até mesmo quando eu os movimento. Né? E não existe um dedo igual ao outro. Eles são diferentes em tamanhos, né? E mesmo no seu peso. Mas quem olha, né, e não reflete, diz que são apenas dedos, como se eles fossem todos iguais. Assim também não existe uma pessoa igual a outra. Né? E porque não existe uma pessoa igual a outra, cada um vai fazer o seu exercício de conhecimento. Né? Ferdinand Saussure elaborou a essência da concepção estrutural, né, com a noção de sistema. Para ele, a língua é um sistema no qual o valor de um termo resulta na presença simultânea de outros. Além disso, as partes de um sistema
devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Ou seja, tá? Em um dado momento, em um tempo, em uma evolução histórica. Veja, tudo tem um significado. Só que em momentos históricos diferentes, os significados também serão diferentes. Claude Lévi-Strauss cita um exemplo numa palestra que ele fez na Unesco nos anos de 1960, chamada Raça e História, né? Onde ele pergunta assim, era mais ou menos assim, me digam se as coisas que eu vou dizer para vocês agora são iguais ou são diferentes, né? Vamos lá então. Fromage, formaggio, cheese, queijo. Fromage, formaggio, cheese, queijo. São iguais ou são diferentes? Aí alguém vai dizer para mim, Gilberto, é tudo queijo, só em línguas diferentes. Veja, aí já são diferentes por natureza, porque os idiomas são diferentes. Mas a diferença não fica só aí. A diferença fica também nos elementos culturais. Veja, o fromage, na verdade, é um queijo muito mais aromático, né? Ele não é salgado, mas também não é doce, né? Ele geralmente recebe ervas finas, né? E ele vai ser consumido, né, com vinho branco, né, e assim por diante. O formaggio, né, já é aquele queijo muito mais intenso, forte, salgado, né, tipo gorgonzola. Você vai consumir com vinho tinto e com outros frios. O cheese é um queijo avermelhado, adocicado, que você vai consumir com hambúrguer, né, e refrigerante. O queijo é o nosso queijo fresco, queijo Minas, e você vai consumir com pão e café com leite. Os elementos culturais, muito mais do que os idiomas, vão fazer com que essas quatro coisas sejam diferentes, porque elas têm significados diferentes. Elas recebem associações diferenciadas, né? E é importante. Agora, muitas vezes nós sequer paramos para pensar nessas coisas. E quando nós refletimos, quando nós conseguimos compreender as diferenças, nós então construímos conhecimento. E isso é o que Sócrates, através de Platão, né? Porque o texto foi escrito por Platão, Sócrates nunca escreveu nada, né? Mas isso é o que Sócrates vem nos dizer através de Platão, né? Na alegoria da caverna. Bom, voltando ao discurso de Sócrates, na alegoria ou mito da caverna, ele vai demonstrar para a gente que a unidade é aprendida em si mesmo pela visão, né? Ou qualquer outro sentido, mas não atrai a alma para a sua essência. Por isso, não estabelece contradição e assim não desperta o entendimento, que é justamente tudo que eu acabei de falar para vocês, né? Porque, veja, eu posso compreender, né, que é queijo,
né, em idiomas diferentes. Mas só. Mas só. Eu não vou para além de tudo isso. Né? Então, por isso, eu não construo conhecimento. E eu também, então, não consigo passar, né, para uma outra dimensão. Ele vai dizer para a gente que a percepção intelectual da unidade é das que conduzem e orientam o espírito para a contemplação do ser. Se eu consigo contemplar, né, que esse é muito mais do que um dedo, e que ele é diferente dos outros dedos, e que a ele eu atribuo significados diferentes, eu já fui muito além da simples concepção, né, de dedo. Né? E daí ele vai dizer que o estudo, a investigação, a ciência, né, eleva a alma a uma dimensão superior, né, a da compreensão da realidade, dos signos e das suas representações. Ele segue discutindo a importância da geometria, né, para um general no comando, né, e demonstra que em qualquer circunstância ela tem sentido, ou melhor dizendo, ela não vai ter sentido sem uma aplicação prática, seja na guerra, seja na astronomia, seja no campo de trabalho. Não adianta eu ficar estudando fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas, se elas não fazem sentido na minha vida, se elas não têm aplicabilidade na minha vida. Não construir conhecimento. Não adianta eu estudar o Teorema de Pitágoras, como tantos de nós estudou, se eu não sei o que fazer com ele, se eu não sei aplicá-lo na minha vida prática. E isso aconteceu muito, né, e acontece ainda hoje, nos nossos processos educacionais. Né? Se a gente for retornar ao mito da caverna, para a gente começar a encerrar, aliás, já devia ter encerrado há muito tempo com vocês, né? O homem antes acorrentado na caverna e que foi libertado, né, retoma o discurso sobre as sombras, né, e apresenta então o método dialético de Platão como o único que se eleva, né, distribuindo hipóteses. Né? Então, no método dialético, eu tenho uma tese, uma antítese, e a partir daí, então, eu estabeleço uma síntese. Né? É aquilo que a gente está falando. Né? Eu tenho uma tese, uma proposição, eu tenho a negação dessa proposição, e a partir daí, então, eu estabeleço uma síntese. Né? Na verdade, o retorno dele à caverna, né, vai ser extremamente problemático. E eu inverti propositalmente, né, esse texto para que a gente pudesse compreendê-lo melhor. O homem volta para a caverna e ele fala das maravilhas que estavam lá fora, né, e é claro, aqueles homens que só contemplavam o mundo pelas falsas imagens que viam projetadas nas paredes da caverna, consideram, né, que ele, por sua vez, era um mentiroso, que ele estava errado e que, na verdade, deviam tomar cuidado com ele porque ele queria destruí-los. Né? E o que eles vão acabar fazendo, né, é justamente matando. Né? Assim, né, nós temos justamente que aquele que não é capaz de construir conhecimento, né, aquele que não é capaz de viver as virtudes, ele vai partir para a violência, né, e vai ser gerador, né, de destruição e de medo. O mito da caverna, ou alegoria da caverna, é um dos textos mais lidos e ressignificados,
na história, né? E ele assim, ele na verdade já serviu de argumento para a psicanálise, ele já serviu de argumento até para o cinema, né? No cinema, aquela série Matrix foi inspirada justamente no mito ou alegoria da caverna, né? O Neo, né, é o homem que conseguiu sair da caverna. Ele se liberta do Matrix, né? E depois, quando ele retorna, o Matrix quer matá-lo, destruí-lo, tá? E o fará, né, de uma certa maneira. Apesar que depois, então, nós temos a transformação do mito. Mas ele morre, né? Então vejam que existem aí múltiplas representações, né? Se alguém tiver interesse depois no artigo, eu posso mandar para vocês, né? Esse artigo eu escrevi ele em 2012, se não me falha a memória, tá? Mas eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Só me passa depois um e-mail, coisa e tal, que eu passo para vocês o artigo. Eu acho que vale a pena ler o mito da caverna, né? O mito, a alegoria da caverna. Vocês conseguem baixar também em PDF, tá? Mas quando fizerem, baixem a República de Platão, né? Porque nós vamos encontrar muitas outras apresentações do mito da caverna que não correspondem ao texto de Platão. Tá bom então, pessoal? Bom, vamos lá então. Vamos passar para o nosso relaxamento, tá? Vamos nos colocar então numa posição confortável, né? Vamos fechar os olhos, né? E vamos iniciar então essa nossa atividade de relaxamento no dia de hoje. Vamos então começar com a nossa respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vamos lá? Inspira, expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora então, vamos voltar a nossa mente para os nossos pés. E vamos sentir que os nossos pés começam a inchar. Eles vão inchando, inchando, inchando. Agora são as nossas pernas. Elas começam a inchar. E elas vão inchando, inchando, inchando. Agora os quadris, eles vão inchando, inchando, inchando. Agora o plexo solar e todo o tronco começa a inchar e vai inchando, inchando, inchando. Agora os ombros e os braços, assim como as mãos,
vão inchando, inchando, inchando. As costas e as nádegas vão inchando, inchando, inchando. Agora a cabeça, pescoço e cabeça começam a inchar. E eles vão inchando, inchando, inchando. O seu corpo inteiro está como que envolvido por uma forte armadura. Sua cabeça envolvida por um capacete. São as suas tristezas, as suas mágoas, os seus medos, as suas angústias. Tudo isso vai embora. Você vai agora mentalizar duas mãos grandes, fortes e brilhantes, iluminadas. Elas se colocam por dentro da armadura nos seus pés e vão rompendo a armadura, subindo pelas suas pernas, rompendo a armadura que se rompe em milhares de pedaços e solta faíscas luminosas. Por onde as mãos passam, o medo, a angústia, a dor, a tristeza, tudo vai embora. As mãos sobem, passando pelos quadris, e vão rompendo a armadura, quebrando em milhares de pedaços e liberando faíscas luminosas. Agora, elas se colocam na região do plexo solar e sobem pelo tronco, chegando até os ombros. Rompem toda a parte frontal da armadura que se quebra em milhares de pedaços. Agora as mãos se colocam na altura dos ombros e descem pelos braços, chegando até as mãos, rompendo totalmente a armadura em milhares de pedaços e liberando faíscas. Mais uma vez, as mãos se colocam na altura dos ombros e descem pelas costas e vão rompendo a armadura, chegando às nádegas, rompem totalmente a armadura. A armadura explode em milhares de pedaços, liberando faíscas luminosas. As mãos se colocam agora na altura do pescoço, uma de cada lado da cabeça, por dentro do capacete. E elas sobem, rompendo o capacete em milhares de pedaços, liberando faíscas luminosas. Sinta-se livre, livre da tristeza, livre do medo, livre das angústias, livre das energias negativas.
As mãos agora se colocam sobre a sua cabeça e elas se erguem para o céu, de onde vem um grande facho de luz multicor que penetra pela sua cabeça, inunda o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, seu aparelho auditivo, seu aparelho visual, o aparelho olfativo, toda a boca, vai descendo pela laringe, faringe, inunda os seus pulmões, o seu coração, o seu esôfago, o estômago, os rins, os intestinos, a vesícula. Ela desce pela coluna vertebral e inunda suas costas. Chega à região sexual, inunda totalmente a sua região sexual, cada um dos órgãos. Desce pelas pernas e chega aos pés. Você está iluminado, você é um ser de luz. Sinta a luz e a positividade que habita em você. Vamos começar a voltar agora, movimentando os dedos dos pés, os pés, lentamente, movimentando as pernas, devagar, os quadris, o tronco, os braços, as mãos, a cabeça. E agora abrindo lentamente os olhos. Respire. Expire. Bem, agora que refletimos, estamos relaxados, vamos doar um pouco daquilo que recebemos, tá? Nesse momento de encerramento e de oração. No dia de hoje, né, vamos rezar por todos aqueles que sofrem, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão passando fome, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão sofrendo, porque não estão suportando esses momentos de quarentena, por aqueles que não conseguem compreender a importância desse momento. Vamos pedir a Deus que ilumine os cientistas, os médicos e todos os profissionais de saúde, para que
breve se encontre o medicamento, a vacina que tanto necessitamos, mas também pedindo a Deus que proteja cada um deles, porque são verdadeiros heróis, guerreiros, né? Homens e mulheres que estão fazendo justamente o grande exercício de que falávamos tanto, né, no nosso encontro de hoje. Vamos rezar por cada um dos que estão presentes, também pelos ausentes, e vamos nesse momento mentalizar, né, todos aqueles pelos quais nós queremos rezar. E vamos rezar o Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. És o Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Com suas asas te cobrirá, e sob suas asas tu encontrarás refúgio. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, e nem o mal que se propaga nas trevas. Caiam 1000 homens à tua direita, e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Pois escolhestes por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque mandou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Sob o áspide e o basílico andarás, calçarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o protegerei e o guardarei. Serás favorecido de longos dias e mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim, meus amigos, terminamos mais esse encontro. Amanhã, mais uma vez, 18 horas, estaremos aqui para abordar mais um tema, relaxar um pouco e também rezar. Eu agradeço a presença de todos. Daqui a pouco, o encontro de hoje vai ser disponibilizado também no YouTube, e depois no Twitter, e também vai estar, assim que nós encerrarmos aqui, ele está no Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, e fiquem com Deus, tá? Tchau, pessoal.